Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje é a aula número 10 de licitação, exatamente, a aula número 10 de licitação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre recursos, revogação e anulações de processos licitatórios. Aula bacaninha, finalizando toda aquela informação sobre licitação. Ainda existe um outro bloco de informações que se chama contratos administrativos, tudo previsto na Lei de Licitação 8666, né? Belezinha? E aí, tá de folga hoje? Hoje é feriado? Hoje é domingão? Hoje é sabadão? Negativo! Hoje é dia de construir mais um pouquinho dos seus sonhos. Construa a cada dia um pouquinho, um tijolinho atrás do outro. Em breve, seu sonho está concretizado, é assim que funciona, né? Lógico, depois se tira um tempinho para descansar, relaxar, mas vamos lá, vamos estudar mais um pouco, vamos entender um pouquinho mais de licitação, vamos conhecer alguns prazos bacanas da lei de licitação, tudo hoje na nossa aula de procedimento licitatório. A gente vai falar agora sobre 3 tipos de recursos. Na verdade, a aula não é de procedimento licitatório, ou é? É de procedimento licitatório sim, porque a gente está na parte de recursos, que é a parte final do procedimento licitatório. Belezinha? Vamos lá. Lei de licitação, artigo 109, prevê 3 tipos de recursos. Olha lá, 3 tipos de recurso. A lei de licitação, no artigo 109, nos dá 3 tipos de recurso. Na lei de licitação você vai encontrar só esses 3, ok? Existem outros recursos em processos licitatórios? Sim, existem sim, mas está lá na lei de pregão. Aqui na lei de licitação, que é o objeto da nossa aula, a gente vai encontrar o recurso hierárquico, a representação e o pedido de reconsideração. 3 recursos. Olha só que interessante. A lei de licitação chama tudo isso aqui de recurso. Chama tudo isso de recurso, ok? Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Então tá bom. Será que é tudo recurso mesmo no seu sentido específico da palavra? Então tá. Vamos dar uma analisada um pouquinho no que é a ideia de recurso. A cabeça já está se batendo essa hora da manhã, né? Com aqui, ó, agora sim, agora sim. Quando a gente fala em recurso, é impossível não lembrar do processo civil, processo penal, processo trabalhista, porque o processo administrativo ele se espelha no processo judicial. Os recursos administrativos eles se espelham no processo judicial ou nos recursos judiciais. Então vamos lá. Quando a gente fala de recurso, eu preciso entender como é que funciona a lógica desse sistema. Olha só, eu tenho uma decisão que foi dada, tá legal? Essa aqui é uma decisão. E dessa decisão, eu não gostei. É isso mesmo, eu não gostei. A decisão me prejudica, a decisão não era o que eu imaginava, enfim, não gostei da decisão. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente recorrer. Por que para cima? Porque o recurso é sempre para a autoridade superior, tá? Então eu posso recorrer. Quem é que vai receber o meu recurso? A autoridade superior. Pô, Rodrigo, mas como assim autoridade superior? Quem é a autoridade superior? É superior a autoridade que deu a decisão, né? Você tem uma decisão que foi dada por alguém. Esse alguém é chamado de autoridade. O recurso vai para a autoridade superior. Vai para a autoridade superior. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, olha só. Sempre que você estiver envolvido em algum tipo de processo, seja ele processo judicial ou processo administrativo, sempre haverá a hipótese de recorrer, a possibilidade de recorrer. Exceto em alguns casos em que você não tem mais possibilidade de recurso. E aí a gente pode ver isso num outro momento. Mas só vou te antecipar, né? Trânsito em julgado. Trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Ou então uma decisão de revisão de mérito lá no Supremo Tribunal Federal. Ali não tem mais recurso também, não. Tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso processo licitatório. Olha só. O que a gente tem aqui? Quem é a autoridade que deu a decisão? CPL. Comissão Permanente de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação deu uma decisão. Eu não gostei da decisão. A decisão não me agrada. Então eu posso recorrer à autoridade superior. Quem que seria a autoridade superior? Sei lá, por exemplo, o presidente do órgão, né? Ou o diretor do órgão. Ou ainda o ministro.
ou um secretário, enfim, por aí vai. A lista de caciques é enorme, né? Você tem que sempre verificar quem é que vai poder receber o seu recurso. A ideia de recorrer, a finalidade de um recurso, é revisar a decisão. A finalidade é essa, eu quero revisar a decisão. Pode ser que a revisão funcione, pode ser que ela não funcione. Porque a autoridade superior pode falar, não, mas a CPL tem toda a razão do mundo, eles agiram de forma correta, não foi errado, o posicionamento deles está adequado e eu confirmo o posicionamento. Então o recurso vai ser indeferido. Pode ser que a autoridade superior falou, pô, a CPL fez besteira, é caso de revisar essa decisão, é caso de reformar essa decisão. Reforma a decisão da CPL para que, em vez de conceder a A, conceda a B. Isso é a sistemática do recurso, tá legal? Sempre que alguém recorre, se discute uma outra coisa importantíssima que você tem que ficar ligado, meu amigão. Efeito do recurso. Efeito, cabeça, efeito do recurso. Um recurso sempre tem efeito suspensivo. Um recurso sempre tem efeito suspensivo? Nos processos judiciais, não. Nem todos os recursos têm efeito suspensivo. E nos processos administrativos, também não. Nem todos os recursos têm efeito suspensivo. E é isso que você precisa saber para a sua prova, né? Bom, primeiro saber o seguinte, o que é o efeito suspensivo? Efeito suspensivo, ele é o seguinte, quando eu recorro, a lei ou a autoridade superior pode atribuir efeito suspensivo ao meu recurso. A função do efeito suspensivo, a finalidade do efeito suspensivo é suspender a decisão que está sendo atacada. Isso aí. Suspender a decisão que está sendo atacada. Por que é que eu preciso suspender a decisão que está sendo atacada? Olha, eu estou dizendo no meu recurso que a decisão está equivocada. E se persistir essa decisão, se ela seguir em frente, eu vou tomar prejuízo. Então vamos fazer o seguinte... Para não gerar prejuízo para mim, vamos dar um tempo aí, suspende a decisão, não aplica ela até a decisão do recurso? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. O fato é que os recursos têm um dos efeitos do recurso é esse, efeito suspensivo. Ele consegue suspender a decisão que está sendo atacada, a decisão que está sendo questionada. E aí, muitas vezes, eu não consigo aplicar imediatamente essa decisão. Isso aqui é fundamental, é extremamente importante, em especial em processos como de licitação. Olha uma decisão aqui. Vou habilitar, por exemplo, o objeto da licitação para a empresa A. Foi a empresa A que ganhou, é dela. Aí alguns dos licitantes concorrentes lá discordam e recorrem. Posso ter efeito suspensivo. Bom, então até a gente discutir o recurso, eu não vou te adjudicar imediatamente. Está suspenso a adjudicação, ou seja, a princípio é tua que ganhou a licitação, mas como houve recurso, vou segurar as pontas aqui e quem sabe depois do recurso eu mantenho a minha decisão ou não. Vai depender do que rolar no recursão. Então a finalidade do recurso, que é a grande razão dele existir, é isso: revisar uma decisão, rediscutir uma decisão, tentar reverter uma decisão que foi para A, mas na verdade teria que ser para B. Essa é a ideia do recurso. Sempre quem não gosta, o irresignado, aquele que tomou prejuízo, geralmente recorre. Então, fique esperto que nem todo recurso no processo de licitação tem efeito suspensivo, a gente vai ver na aula de hoje. Belezinha? Então, agora que você já entendeu um pouco da sistemática de recurso, você já revisou, para você que já conhecia, né? Já revisou, vamos analisar um pouquinho mais agora sobre o que a lei de licitação fala para recursos no processo licitatório. Vamos lá? Olha só, bom, a gente já sabe que são três, né? Recurso hierárquico, a representação e o pedido de reconsideração. Representação e pedido de reconsideração, tecnicamente, eles não são recursos, porque recurso é um ato administrativo ou judicial que tem
uma formalidade específica, e essa formalidade não é emprestada para representações, muito menos para pedidos de reconsideração. Mas o fato é que a lei de licitações trata os três como se fosse recurso. Então, meu amigão, preste muito atenção aqui, ó. Faz o seguinte, pega o seu slide e faz essa anotação aqui, ó. Por força da Lei 8666, todos são considerados recursos, beleza? Todos são considerados recursos. Por força da Lei 866, o recurso hierárquico, a representação e o pedido de reconsideração são considerados recursos. Dê destaque para isso. Por que eu estou te pedindo isso? Porque a teoria geral do processo, e aí eu estou me referindo ao processo judicial, ele identifica como recurso apenas aqueles atos judiciais que a lei chama de recurso. E a lei não chama de recurso a representação e a lei não chama de recurso a reconsideração. Aliás, existe doutrina, inclusive, que fala que o pedido de reconsideração é algo que não existe, que ele não pode ser um sucedâneo recursal, ou seja, um ato equivalente a um recurso. Ele não pode nem ser isso, tá? Então, fique esperto. Você que já teve aula de processo civil, de processo penal, de processo trabalhista, processo eleitoral, fique esperto que, de repente, vem aquela mensagem na sua cabeça, mas recurso, representação não é recurso, reconsideração não é recurso. Você tem toda a razão. Do ponto de vista estritamente técnico, não é. Do ponto de vista estritamente processual, representação e reconsideração não são recursos. Você está corretíssimo, meu amigão. Você também, bonitona. Mas, a Lei 8666, ela fala que os três são recursos. E na tua prova, o examinador sabe dessa diferença. O examinador, ele estudou pra caramba. Então, ele sabe que representação não é tecnicamente um recurso. Ele sabe que pedido de reconsideração não é tecnicamente um recurso. Mas adivinha o que o infeliz vai te perguntar na prova? São recursos do processo administrativo licitatório a representação. Aí você é um cara que já estudou pra caramba, já conhece um pouco de processo. Não, representação não é. Representação é quando eu vou reclamar de alguma autoridade. Eu faço a representação contra ela. Pedir de reconsideração não é recurso. Pedir de reconsideração é um choramingo. Eu vou chorar lá no pé do juiz ou da CPL para eles reverterem a decisão. Você já estudou processo, você sabe que existe essa diferença. Mas o examinador carniceiro, o que ele falou? Segundo a Lei 8666, são recursos à representação. Então, o que você está respondendo? Você está respondendo de acordo com a lei de licitações. Você está respondendo, embora o conceito técnico seja outro, você está seguindo o que a 8666 fala. E a lei de licitações fala o seguinte, que representação é recurso, que pedido de reconsideração também é recurso. Grave isso, meu amigão. Acredite firmemente nisso, porque na tua prova pode cair. E se cair, o examinador infeliz vascaíno da segunda agora, né? Ele vai te cobrar isso aqui como se isso aqui fosse recurso, tá? E aí você tem que sacar que é por força, é por disposição legal que eu considero recurso. Essencialmente, nenhum nem outro é recurso. Cabeça, o que é recurso, cabeça? O que é representação, cabeça? Representação, meu amigão, é o seguinte. Dentro da administração pública, você administrado, você particular, pode representar ao poder público por uma falha de serviço. A falha de serviço pode ser decorrente de um equipamento, a falha de serviço pode ser decorrente de um mau serviço executado por um servidor. Então você pode se dirigir a qualquer órgão de ouvidoria e falar, quero representar contra o servidor tal. Por quê?
Qual o motivo da representação contra o servidor tal? O servidor tal não me atendeu no órgão público em horário de expediente normal, ele se recusou a me atender porque ele estava tomando café e depois foi tomar suco e depois foi tirar um cochilo. E isso aconteceu na frente de várias pessoas. Ele não me atendeu. Você representou por uma falha de serviço decorrente de um mau comportamento de um servidor. Ou você pode fazer uma representação que é a seguinte. Você se dirigiu a um posto de saúde, por exemplo, ou uma unidade de saúde para tirar um raio-x. E aí, apesar de ter profissionais lá dispostos a tirar o raio-x, prontos para tirar o raio-x, a máquina não estava funcionando, a máquina estava com defeito. Aí você representa o órgão público dizendo, olha, tem uma falha de um equipamento lá, alguém está negligenciando na manutenção do equipamento, o equipamento não presta, vamos por outro lugar, enfim, isso é representação. Você levar ao conhecimento do poder público uma irregularidade que você, administrado, tomou contato, tomou ciência. E o pedido de reconsideração é aquilo que eu já te falei. Você volta para a mesma autoridade que deu essa decisão e choraminga, fala, não, repensa, deixa, né? Meus filhos são especialistas em pedido de reconsideração. Pai, posso descer jogar bola? Não, você tem que fazer tarefa. Na hora, já vem o pedido de reconsideração. Mas pai, deixa eu ir lá jogar um pouquinho. Não, Guilherme, só depois da tarefa. Parece que eu tô... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de direito administrativo, temos também de direito constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né? E diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.